o tempo, acho, que vai deixar mais claro o que já é inegável hoje. Grande parte das mortes que temos sofrido no Brasil é responsabilidade direta do presidente da República. Ele agiu e age deliberadamente para que o vírus se espalhasse. Né? E como bem lembrou o Jairo, em nível de Estado, nós temos aí um governo que disse que é a naturalidade do vírus viajar, até que colocou o Estado inteiro em onda roxa. O governo tem sido incansável nas mentiras, estimulando aí a exposição ao risco e criando conflito político o tempo todo. Né? Ele nunca deixou de sabotar os esforços que a gente tem feito aí de proteção à vida, em especial as centrais sindicais, os sindicatos de trabalhadores, que têm feito muitos esforços incansáveis, vou dizer assim, digo por mim, enquanto presidenta do Sindicato dos Professores do Setor Privado, que tem os professores e professoras sofrido uma grande pressão, apesar de ter se desdobrado, estar se desdobrando desde final de março, né, do ano passado, para a manutenção do vínculo com os estudantes, dentro do que é possível, que é o trabalho remoto, né? E ele, enquanto a gente se esforça para proteger e para lutar pela vida, o que deveria ser papel de qualquer gestor público, ele boicota e sabota, né? Hoje nós temos aí mais de 350 mil mortos, ainda faltam, depois de um ano de pandemia, oxigênio, remédio, vaga nos hospitais, e o essencial, que é vacina, né? Então, o que nós temos aí é uma proteção ao vírus e às mutações do vírus, né? E acho que não aqui, né, nesse cenário, nesse público, mas as pessoas podem achar que é um exagero da nossa parte quando a gente diz que o presidente mata. E por que eu quero deixar isso bem evidenciado? Porque eu penso, e aí aqui fazendo uma autocrítica, né, que nós não temos tido a sagacidade ou ainda encontrado o tema ou a forma de conversar e dizer para os trabalhadores e trabalhadoras quem é o verdadeiro responsável por essa situação pela qual nós estamos passando. Não é exagero falar que as mortes são responsabilidade do presidente Bolsonaro. Líderes poupam vidas, né, com as suas decisões. Ele não. Todos os atos e todas as palavras, desde que iniciou-se a pandemia, né, desde que o coronavírus chegou no Brasil, todas as atitudes dele teve como resultado o fortalecimento do vírus, né? E aí eu quero dizer o seguinte: quem aperta o gatilho é que mata, né? Não é o revólver, né? Então essa situação ela é exaustiva também, né? E nós precisamos refazer essa lista aí de culpa do Bolsonaro a cada dia. Além disso, ele conta com um grupo de médicos negacionistas, né, que além de validar aí o charlatanismo da cloroquina, da ivermectina, né, temos aí também alguns líderes religiosos, alguns juízes que distorcem a interpretação das leis, ou seja, o que nós temos e o que precisamos agora contra esse presidente e aqueles que colaboram com o extermínio da nossa população é a nossa resistência, né? Nós temos, como bem lembrou o Jairo, a resistência
em muitos médicos também, enfermeiros, cientistas que estão aí no comando aí dessa guerra pela vida. E essa resistência também é de cada um de nós que diz não ao Bolsonaro em qualquer área, em qualquer parte do país, dentro e fora do governo, né? É a resistência da ciência, é a resistência daqueles que trabalham pela vacina e pela vida. Juntamente com isso, né, nós temos aí a pressão, que também foi relatada pelo Jairo, né, a pressão junto aos trabalhadores. Eu tenho dito que os trabalhadores e trabalhadoras hoje têm dois medos: é o medo de perder o emprego e o medo de morrer, né? Porque se ele vai trabalhar de forma presencial, ele corre o risco de se contaminar e morrer. Se ele não vai, ele perde o emprego, né? E o que tem acontecido, como também lembrou o Jairo, né, o que já era ruim antes a partir da reforma trabalhista piorou muito, agora ainda piorou mais, né? Porque a Covid trouxe ainda muitas mudanças no mundo do trabalho. Nós temos hoje uma legião de desempregados, de desalentados e uma legião de adoecidos, né, que só cresce. E pasmem vocês, né, mesmo assim, no trabalho remoto, trabalho à distância, temos uma pressão por metas, esse medo constante do desemprego, o direito cada vez mais escasso, tudo isso tem feito com que o Brasil, né, tenha que administrar cada vez mais uma legião de adoecidos, tanto pela forma da gestão do governo, como pela forma da gestão das empresas, também como pela precarização do trabalho. E o trabalhador tem adoecido cada vez mais na pandemia. Essa pressão, né, aí que é dada pelos empresários, pelo patronal junto aos trabalhadores, soma-se também aos baixos salários, ao ambiente de incerteza e insegurança que tem perpassado aí o mundo do trabalho atualmente. Então, um exemplo que podemos localizar na ampliação, o Jairo também chama atenção para isso, na ampliação do uso do teletrabalho e do home office, né? Essas formas de organização do trabalho que têm incorporado em muitas situações os chamados planos de trabalho, sob o pretexto de que está sendo realizada à distância, sem o controle direto da chefia imediata, está sendo construído esse falso argumento aí de metas, de um plano de trabalho que precisa ser atingido. Isso tudo ainda, e assim, não culpem o mensageiro pela mensagem, né? A gente tem aqui, a gente traz, Jairo e eu até agora, e acredito que o Gilberto também, o que a gente traz, infelizmente, é a realidade do nosso país, a qual nós precisamos conhecer para mudar, conhecer para dizer e responsabilizar aqueles que têm responsabilidade por direito e que de fato, né, de fato e de direito, e que precisam também através da realidade que nós vamos do conhecimento da realidade que nós vamos alterar, né? Voltando um pouquinho e agora falando o fim da fala do Jairo, né, pegando um pouco o fim da fala do Jairo, e eu vou chamar aqui a atenção, porque é possível agir de uma outra forma, né? Entre 2003 e 2014, a taxa de pobreza extrema no Brasil caiu de 11% para 2,7%. E esse processo se deu por uma
por duas dimensões, né? Pelo crescimento econômico e pela redistribuição de renda. E o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos, depois de um ano de pandemia, uma população morta ou adoecida, ou ainda abaixo da linha, voltando para baixo da linha da pobreza, enquanto um grupo pequeno, seleto, torna-se bilionário, né? Então, o que a partir de 2015, por exemplo, nós tivemos aí a crise econômica, né, mundial, e aquele não reconhecimento por parte da direita de ter perdido a eleição de 2014, fez com que o crescimento da extrema pobreza voltasse a acontecer. E a insegurança alimentar hoje, né, que era de 10 milhões de pessoas em 2017 e 2018, atingem hoje quase 37% dos domicílios brasileiros, que são 55% da população, 19 milhões de brasileiros, quase 9 milhões a mais que 2017 e 2018, né? E a previsão do auxílio emergencial, que é de R$ 250 por mês, e foi noticiado que já estava seria pago a partir de agora, né? Não foi, né? Continua travado o acesso. Esse auxílio emergencial para a família de 2 pessoas, e com a restrição de apenas uma poder receber, isso significa uma renda mínima de R$ 8,33 por dia, né? Abaixo da linha da pobreza, e quanto mais pessoas no domicílio, Jairo também chamou atenção para isso, menor a renda per capita. Nós temos, e já vimos, né, nós temos aí a expertise, e já fizemos, né, já elaboramos e implementamos políticas públicas de combate à pobreza, de modo coordenado, eficiente, né, que teve capilaridade, porém é necessário vontade política, é necessário escolha de combate, né? Professora, e a pobreza... Pois não? 5 minutos, tá? Terminando, tá bom, muito obrigada. A pobreza é, antes de tudo, pessoal, política, porque ela é resultado das estruturas da desigualdade, da marginalização sobre as quais o Brasil foi construído, e que, se durante um tempo a gente conseguiu diminuir, volta de forma avassaladora. O retrato da fome no nosso país é uma mulher negra, é mãe solo. E esse quadro não se deu por acaso. A fome tem sido um instrumento de dominação que transforma, né, os seres humanos em corpos, vamos dizer assim, descartáveis, e vidas em função de servir, né? Quanto mais fome, quanto mais desalento, mais disposto à dominação, ou mais exposto à dominação nós estamos. E agora, décadas, né? Depois de escrito, né? Décadas depois de Maria Carolina de Jesus, as palavras dela se tornam extremamente atuais. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Infeliz história de um país que sobrevive dos destroços de si mesmo. Então, com essas ponderações, né, com essas informações, com essa avaliação,
eu termino dizendo que cabe a nós, lideranças sindicais, movimentos sociais, precisamos urgentemente formar uma ampla frente social e política para parar com a crise sanitária e intensificar essa campanha do Fora Bolsonaro. Nós precisamos afastar esse genocida do Palácio do Planalto para poder mudar a política econômica, promover a recuperação da economia e do emprego e trazer de volta a vida para o povo brasileiro. Estamos aí, assim como a CUT, dizendo que é extremamente necessário, nesse momento, vacina no braço e comida no prato. É isso que nós precisamos. Muito obrigada.